sentido, as né? pessoas confundem a Bíblia com religião. Porque Total. é fácil confundir porque as religiões se apoderaram da Bíblia. Aham. Mas a Bíblia não foi escrita para uma religião. E como é que eu sou esse contato, essa proximidade tão fera com Deus assim que você tem, cara? Eu sou de uma família, sou a terceira geração de uma família de teólogos, de pessoas que estudam a Bíblia. Meu pai e meu avô, ambos, eram fuzileiros navais, oficiais da Marinha, Caramba, não sabia. mas também eram grandes estudiosos assim, da Bíblia, pastores evangélicos, né? E quando eu nasci nesse meio, eu tive muitas experiências nisso, mas preferi seguir o caminho do empreendedorismo. Aham, Sempre. aham. Quando eu quebrei em 2014, aí eu tive uma decepção muito grande com a fé. Porque eu falei assim, cara, se Deus existisse, eu não estaria passando pelo que eu estou fazendo. Nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca fiz tudo que a Bíblia diz e estou nessa situação. E ali foi um dos maiores aprendizados. Eu comecei a ler a Bíblia para desmentir a Bíblia. Eu falei assim, eu vou desmentir a Bíblia. Caramba, cara. E ali eu fiquei 9 meses quebrado dentro de casa, sem poder sair, emocionalmente arrebentado, financeiramente comendo só miojo todo dia. Foram 9 meses literalmente comendo miojo. E nesse período eu descobri Deus de verdade. Descobri que Deus não faz a sua parte, por isso que eu quebrei. Descobri que Deus te dá a empresa, mas não administra por você. Como Deus te dá o casamento, mas não trata a sua esposa bem por você. Você que vai ter que fazer. Nesse período, eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Tentando desmenti-la, descobri ela de verdade. E aí comecei a viver isso e comecei a gravar vídeos. E sem intenção nenhuma. Nunca pensei em viver o que eu estou vivendo hoje. Que tipo, a sua mensagem ia ser amplificada e de uma maneira... A gente já fez palestra em mais de 45 países, convidados. Eu nunca pedi para ir lugar nenhum. Tudo que você vê aí, meus livros, as palestras, milhões de visualizações no YouTube, tudo isso aconteceu fruto de descoberta de propósito. Falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, eu vou treinar pessoas. Porque eu descobri que tudo que eu vivi não tinha a ver com Deus, ou com isso ou com aquilo. Tinha a ver com falta de treinamento. Eu não fui treinado para ser empresário e queria ser. Eu não fui treinado para ser um bom marido e queria ser. Eu não fui treinado. Quando eu descobri que o segredo era treinamento, eu falei, eu vou então treinar as pessoas para não passarem pelo que eu passei. Por isso que eu falo tanto de vida emocional e espiritual. Foi as duas coisas que me quebraram, duas coisas que eu quebrei, que eu fracassei, e não quero que as pessoas fracassem nisso. E legal, você como um estudioso, como teólogo, você pega acontecimentos, passagens bíblicas e consegue encaixar nos dias atuais, ou nos acontecimentos cotidianos, né? É um grande manual também a Bíblia nesse sentido, as né? pessoas confundem a Bíblia com religião. Porque Total. é fácil confundir porque as religiões se apoderaram da Bíblia. Aham. Mas a Bíblia não foi escrita para uma religião. Ela foi escrita para ser um manual de uso do ser humano. Da mesma forma que você compra uma geladeira e tem um manual de instrução, a Bíblia é um manual que o fabricante deixou para a gente saber como lidar. Como é que lidar com o ser humano? Tá aqui, tá tudo escrito. Como eu faço? Eu tô muito triste, eu tô em depressão. Tá tudo escrito. Como sai disso, como faz daquilo e tal. Você precisa aprender a interpretar também, né? São 6.000 anos de história escritos em épocas diferentes. Então, se você souber interpretar, eu me considero justamente isso, um intérprete. Eu pego o que a Bíblia diz e aplico nos dias de hoje para você. No empreendimento, na vida emocional, na família, no que for. E tem dado certo, graças a Deus. Isso é muito legal, né? Porque eu recebo um monte de pergunta e eu vejo que a galera tem um desafio assim. Qual você acha que é o maior desafio da galera da interpretação da Bíblia? Você acha que é porque não é um livro... na verdade, é o livro dos livros, a grande verdade assim, né? Mas é por causa que não... Ele exige também essa abertura. Você tem que estar pronto, assim, pra ler a Bíblia, tá? Senão você é aquela coisa, puta, não entendi nada, cara. Uhum. Você tem que estar nessa... Primeiro deixa eu fazer uma crítica ao brasileiro, que pra mim é o povo mais forte, mais criativo do mundo, né? Como diz o ditado, o brasileiro não desiste nunca, isso é verdade. Mas temos que também, como brasileiro, tem o direito a criticar, nossas falhas, né? reconhecer nossas falhas. O brasileiro tem um problema sério com interpretação de texto. Quantas vezes eu fui atacado na internet por um texto que eu postei, direitinho com ponto e vírgula, e cada um interpretou do jeito que quis. Então o brasileiro tem um problema com interpretação de texto, né? Ao não interpretar bem um texto, a não conhecer todo o vocabulário em português, você não vai entender bem a Bíblia, porque ela foi escrita num português clássico. Né? Segundo, é que a Bíblia só é possível ser realmente entendível e interpretada, aqui é uma questão de fé, através do Espírito Santo, né? que é a manifestação de Deus hoje aqui na Terra,
quando você consegue ler o mesmo versículo várias vezes e entender de forma diferente, porque cada vez a interpretação pode ser diferente. Então, tem a questão do português e tem a questão da fé, que você só consegue entender a Bíblia por completo através da fé. Isso é muito legal, cara. Eu estudei no colégio religioso durante muitos anos, assim, né? Você fala um conceito fundamental, né? Da religião versus da religiosidade. Há uma grande diferença isso, né? Muito. Um tá completamente ligada a essa conexão a algo maior do que você, outra coisa está a prática, costumes e coisas nesse sentido, né? Basicamente, a religião é algo que foi... Ambos foram criados pelo homem, Deus não criou a religião. Os homens criaram a religião no sentido de se religar a Deus. Uhum. E a religiosidade são as regras humanas para você se encaixar num grupo religioso. Uhum. Então, o problema é quando você pega a regra humana criada para você se encaixar num grupo de religioso e diz que Deus que falou. Entendi. É o que acontece hoje. Esse é o grande desafio, Então, tipo né? assim, eu falo, não, você não pode usar bermuda porque Deus não gosta. Não tem nenhuma... Você só pode saber o que Deus gosta e não gosta lendo a Bíblia. É o único lugar que diz o que ele gosta e o que não gosta. E não tem nenhuma base bíblica para falar que não pode usar bermuda, mas tem gente que fala, não pode, pô. Entendi. Então, o que é errado para mim, eu boto como Deus falou. Tipo, eu não gosto de tatuagem. Então eu falo, você tem tatuagem? Deus não gosta. Se eu tenho, mas se eu sou uma autoridade religiosa, as pessoas vão acreditar no que eu falo. Uhum. Então, o meu trabalho hoje também é um trabalho, acredite, difícil, né? Porque é uma militância quase, é você tirar as pessoas dessa escravidão da religião, de falar, calma, nem tudo que o homem inventou em nome de Deus é de Deus. Né? Vamos só atentar porque está escrito que a vida fica muito mais leve. E principalmente numa rede social é mais... Tem que ter mais cuidado, tem que ter mais jeitinho, né? Porque principalmente vai da interpretação e tudo mais.